A gente vê muita gente que vai pra bruxaria e já vai condenando o cristianismo, né? E eu vejo que o seu caminho ali é diferente, né? Você agrega ali as visões do cristianismo, da igreja, pra dentro da bruxaria. Mas tem algo ali que se conflita? Tem, claro que tem. A Bíblia diz que a bruxaria, a feitiçaria é condenada. Deuteronômio 18 tá lá, né? Então, a Bíblia diz que não pode existir feitiçaria, não pode existir magia, não pode existir isso dentro da igreja. Só que a mesma Bíblia que diz isso tem o povo judeu cabalista que pratica magia. E aí você se pergunta, ué, mas como assim? Aí você vai estudar um Elifas Levi e ele vai diferenciar alta magia de baixa magia, ou seja, verdadeira de falsa, entre aspas. Então aí você vai entrar numa gama complexa de conceitos e estudos filosóficos que cada corrente, cada vertente vai interpretar de um jeito. Como que eu interpreto isso na minha vivência? Eu não me considero cristão, apesar de acreditar que Jesus foi um mestre e tal, pelas experiências que eu tenho e tudo mais, ele é um mestre, é um modelo a ser seguido, como Buda foi, como Krishna foi, como qualquer outro mestre, né? Mas também não condeno Jesus, sabe? Tipo, se nós acreditamos que existem vários deuses, por que essa deidade seria excluída? Por que esse ramo seria excluído? E aí eu falo sempre pro pessoal que me segue a mesma coisa. Estude o cristianismo separado do fã-clube, porque o fã-clube é uma bosta. Cristão é o pior ser humano que existe. O cristão católico, o cristão evangélico, esse cristão família tradicional brasileira. Afegão médio. O cristão médio é horrível. Eles te condenam, eles te julgam, eles te maltratam. Mas quando você vai estudar, por exemplo, o martinismo, que é um cristianismo gnóstico, você vê que o rolê é diferente. A visão de Cristo deles é muito sóbria. Eu puxo um pouco de saco pro martinismo, porque eu tenho um rolê ali também. Mas o martinismo estuda a cabala cristã. Uhum. E na cabala, Jesus ele é visto como um espectro da divindade como qualquer outro. E ele é uma revelação divina? Ele é. Mas ele não é uma revelação divina superior a um Buda, a um Krishna, sei lá, a um Horus, a um Zeus, sabe? Não. É que Jesus foi um cara que vendeu... A imagem dele foi vendida muito bem, né? Ou muito mal, né? Ou muito mal. Eu já acho que foi vendida muito mal. Mas, não, assim, a gente fala por onde ele alcançou, né? Sim, Ela por foi- alcance, sim. Pelo Até porque alcance. o evangelho ele é sedutor. Quando você lê o evangelho fora dos outros livros da Bíblia, Jesus ele não condena ninguém. Jesus ele não maltrata ninguém. Jesus é um hippie muito louco que pega os marginalizados e chama pra perto. Ele pega a prostituta e chama de minha querida. Ele pega o que devia impostos lá e fala, vem aqui, pode vir comigo, tá ligado? Então ele era uma pessoa inclusiva. E aonde você perdeu isso, tá ligado? Eu fico me perguntando, onde você perdeu isso? Porque não... É isso que eu falo. Eu fui evangélico. Aham. Então, é aquilo que você falou. É muito fácil eu criticar a sua religião baseada na minha, tá ligado? Isso aí é muito fácil. Exatamente. Difícil é eu criticar a sua religião baseado na sua religião. E é por isso que quando vai falar de evangelho, eu falo com propriedade. Né? Então, assim, quando você traz Cristo, eu não preciso nem seguir uma linha filosófica que nem você falou. Porque eu não estudei essas linhas filosóficas. Uhum. Eu simplesmente li. Exatamente, Bíblia, exatamente. sacou? E eu entendi Jesus exatamente dessa maneira, mano. A gente tava até falando disso aqui. A gente tava né? trocando ideia disso antes de começar o programa. Antes de começar o programa. Tá ligado? E esse é o ponto que católicos e evangélicos, eles usam a Bíblia como muleta. Porque assim, se a religião ela é cristã, a base da religião tem que ser a vida de Cristo. Não é a vida de Pedro, não é a vida de João, não é a vida de Moisés. É a vida de Cristo. E Concordo. Cristo é isso aí que você falou, mano. Ele nunca condenou ninguém, ele nunca apontou o pecado de ninguém, ele nunca condenou religião de ninguém. Ao contrário. A gente até comentei com eles da história de Maria Madalena, ele rabiscando o chão lá. Exatamente. Que ele vira pra ela e fala assim, vai e não peca mais. Mas ele não fala qual é o pecado. Ele deixa na consciência dela. O que você faz que te condena? O que você faz que te condena? Não é o que você faz que eu acho que te condena. Perfeito. É Tá isso ligado? mesmo. E a igreja de modo geral, tanto a católica quanto a evangélica, distorceram isso.
eles usam a Bíblia como muleta para justificar os seus preconceitos. Então, se eu acho que ser homossexual é errado, eu vou procurar ali algum versículo que vai ter, Exatamente. que vai falar que é errado. Se eu acho que prostituição é errado, eu vou procurar um versículo que vai... E assim eles fazem com tudo. Fora que também, quando a gente fala de Bíblia, eu não quero muito aprofundar em cristianismo aqui, mas não tem como, porque minha vida envolveu isso. Mas, quando a gente fala de Bíblia, é muito... Pra mim é muito burro, desculpa, mas eu não tenho outra palavra. É muito burro você acreditar cegamente em um livro que foi tão manipulado ao longo da história. A Bíblia que a gente tem hoje, pra vocês terem noção, ela foi codificada, decodificada, mudada de idioma, mudada de palavra, trocentas vezes. É algo milenar. Então, assim, se você quer entender Bíblia, o mínimo que você tem que fazer, e aqui eu puxo o saco pra igreja porque é algo linear, é uma teologia que vai te pegar, vai te obrigar a estudar a Bíblia lá na Septuaginta, que é uma Bíblia antiga, ou a Vulgata, que é uma Bíblia em latim, que pega o grego, pega o latim, aí você vai ver os termos originais, e é todo um rolê, sabe, pra você entender o que tá falando ali. E se você quiser ir mais fundo, você vai pro hebreu. Então, não dá pra você... Não deveria dar, né? Dá porque a Bíblia você manipula do jeito que você quiser, né? A gente tem a prova disso. Mas não deveria ser assim, né? E é triste que seja dessa forma, porque Jesus, apesar dos evangelhos ter sido cortado, né? Porque tem uma monja católica, Ana Catarina Emmerich, vocês podem pesquisar também, ela é uma beata, e ela tinha várias projeções astrais que ela via a vida, vários fatos da Bíblia, né? E uma desses fatos, o interessante das visões dela é que comprovaram. Ela deu localizações de igrejas que estavam enterradas, foram escavar e acharam, então é algo verdadeiro, sabe? E essa beata, ela falava que Jesus ele foi treinado, ele foi iniciado na Idade Média pelos essênios. Na Idade Média não, né? Perdão, na Idade... Adolescência de Cristo, né? Que não fala na Bíblia. É pular da adolescência de Cristo no Evangelho. Quando a gente vai ver a vida pública de Jesus só. Mas e a vida oculta de Jesus? Como que era? Né? E aí essa beata, ela tem um livro só falando sobre a vida oculta de Jesus, das visões que ela teve. E ela fala que Jesus foi iniciado pelos essênios. Os essênios eram um povo que trouxe uma tradição que não era a cabala, como nós conhecemos, mas trazia uma tradição esotérica que inspirou muito provavelmente o hermetismo, o neoplatonismo grego e vários rolês futuros. Então era um povo iniciático. E se você pegar os escritos de Jesus, o Evangelho... Eu fiz uma monografia numa das ordens que eu pertenci, comparando o Evangelho de Jesus Cristo com o Corpus Hermeticum, que é o que a gente tem como um livro sacro dentro da magia cerimonial, do hermetismo. E se você vai ver uma coisa com a outra, vários e vários trechos são quase idênticos. Então, assim... Aonde que isso se perdeu, sabe? Aonde que isso se perdeu? Se perdeu pela vontade de alguém, provavelmente, né? Se perdeu pelo homem, né? Que pelo pra homem. variar,